Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. A liberdade humana é o tema. Sabemos que Deus criou os seres humanos racionais, isso é claro, é óbvio, você vai dizer, mas de uma forma que ele possa escolher o seu caminho, o destino. Assim, até aí sei, não é? Mas veja, é claro que diante deste contexto, o caminho da liberdade humana indica o direito dado, não é, pelo nosso Criador, não é, de poder agir ou não agir, fazer ou não fazer isto ou aquilo, agir de propósito por si mesmo. Isto tudo diante da lei sobrenatural, vislumbrada pelo Criador, que ao mesmo tempo nos dá a liberdade. Mas ainda precisamos observar que ele nos deu, não é, o guia, a bússola, o manual, não é, a sua palavra, para que neste propósito o ser humano não se perca, isto é, tenha um equilíbrio entre a razão e o sentimento diante dos atos e falas, que não venha ferir, manchar, não é, denegrir, manipular o que é verdade e integridade. Sabendo o próprio ser humano que um dia o seu cartão de embarque no balcão do check-in terá ele ou ela, ou não, o carimbo do sim ou do não, do embarcar ou do não embarcar. No manual, o guia, a bússola, que o Criador mandou o seu Espírito soprar em nós, para que, se escolhermos o caminho das bem-aventuranças, faremos para a eternidade a maior e mais vibrante turnê que um ser humano possa fazer. Diz ele em 1 Coríntios 2, versos 9. Veremos coisas que os olhos jamais viu, ouviremos coisas que o ouvido jamais ouviu, e teremos e sentiremos aquilo que o ser humano jamais sentiu, não é? E que esses bens são para aqueles que observa a sua palavra e a segue. Como diz ele em João 14, versos 23. Aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e meu Pai viremos nele para fazer morada e dar a ele vida. É como Paulo nos fala em 1 Timóteo 4, versos 8. Promessas contidas para os fiéis na vida presente e na futura. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versos 1, que não sejamos excluídos, isto é, o nosso passaporte não seja revogado. Ainda em Hebreus 9, versos 15, que recebamos a herança eterna prometida. Daí precisa o ser humano entender que esta promessa, a de liberdade que nos foi dada, sempre se encerra diante do Criador. Pois é nesta liberdade que veremos e vemos o prêmio ou não do grande mistério vislumbrante por ele prometido. Portanto, toda desobediência, zombaria cometida contra o manual, ou até mesmo a usurpação dos direitos que só é do Criador, é visto como abuso e desobediência, pois só nele há o título de juiz supremo. E o que passa disto é vento que passa, é vaidade das vaidades e usurpação de um direito que só cabe ao Criador. E ele, como poder, força, justiça única, mostrou seu amor e condescendência até mesmo com aqueles que a ele ia murmurar pelos direitos de vida que ele deu. Noé, no meio do dilúvio, questiona Deus. Deus mostra para Noé porque ia ser fiel com ele, ia devolver toda a terra, não é? Jó, no capítulo 10, versos 1, diz para Deus: te falarei na amargura do meu coração. Deus socorre Jó e devolve alegria para Jó. Deus disse para Jeremias, no capítulo 31, verso 16, para de gemer, enxuga suas lágrimas, vou te recompensar. Em Oséias 11, versos de 8 a 9, Deus diz: não vou te abandonar,
nem te tratar como aqueles de Sodoma, que usurparam da liberdade que eu dei. Veja, pois meu coração tem compaixão e não dou curso à minha ira, pois sou um Deus e não um homem, sou um santo no meio de vós. Veja bem, a liberdade é para a justiça e o amor. Daí toda repressão e escravidão é pecado gravíssimo. Assim, o ser humano que ultrapassa, manipula a lei da liberdade justa, responderá pelos seus atos. Aqueles que têm em si os poderes temporais precisam agir dentro de um equilíbrio humano, ligado ao divino, observando no outro as suas fraquezas, ignorâncias, medos, afetos desordenados e o fator psicológico social para eliminar as culpas dos mesmos, num ato de clemência e misericórdia, e se auto-reconhecer que o seu domínio, e poder é passageiro, e que também precisará do carimbo, para o embarque no seu passaporte. Passaporte esse que será pontuado, pelos agentes federais dos céus, isto é, Polícia Federativa do Rei Jesus, juiz da eternidade. Sim, pois todos os atos de injustiça será imputado ao seu autor. É ou não é verdade que Deus perguntou para Adão, depois para Caim: o que fizestes? Veja, a paga veio por eles ter abusado da liberdade. Liberdade é a faculdade que possuímos de fazer o que é certo e do jeito certo. Você já imaginou se nesta liberdade que nos foi dada, pudéssemos fazer tudo o que se passa na nossa cabeça? Veja, é claro que nascemos livres e possuidores da liberdade, mas relativa, não absoluta. Daí, o que eu posso dizer é que estão redondamente enganados aqueles que se revestem dos poderes temporais, com o coração altivos, arrogantes, praticando toda espécie de injustiça em nome da liberdade. Terá que prestar conta por causa das suas faltas de atenção com as regras do passaporte, isto é, o manual da vida. Bem antes de desejar, isto é, se quiser ir também ao balcão do check-in. Claro que todos temos direito de sermos reconhecidos como ser livre e de responsabilidade. E esses direitos são essenciais e devem ser definidos para as leis naturais, em limites de ordem justas e comum. Daí, para terminar, fica esta reflexão. O que tem ameaçado a liberdade humana então? Primeiro, são as ideias desfiguradas e cheias de rasuras na sociedade, tornando grandes obstáculos às práticas do amor e à liberdade. Por isso, queridos, que tenhamos a consciência de nossa liberdade, e que levemos o nosso coração de gratidão a Deus, por Ele ter nos dado ela, mas que dela não abusemos. Que não tenhamos um espírito enganador, de ilusão, de achar que neste mundo pode-se fazer o que quiser, sem antes passar por um espírito de bom senso. Pois essa nossa limitação se esbarra diante dos limites. Veja, se é pelo uso da liberdade que temos acesso ao Criador, devemos também saber que é abusando dela que nos afastamos de Deus. Assim que o espírito da liberdade sadia, reta, nos faça de nós atentos ao manual, à bússola, à bula que nos liga ao eterno. Amém? Que eu posso dizer para você: fique em paz e seja liberto. Um beijo e até o próximo.